Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei dar dicas e fazer alguns comentários sobre as questões de 23 a 26 da seção 5.1 do livro de cálculo 1 do Thomas, 11ª edição. Essas questões eu considero bastante interessantes porque com elas a gente consegue perceber a coerência na definição de área através de integrais, na coerência na definição de valor médio de uma função, fazendo uma relação aqui com média aritmética, e consegue também verificar o teorema da média, né? O teorema do valor médio para uma função. Na verdade, o principal objetivo dessa questão é esse item D, verificar esse teorema aqui, ok? Eu vou comentar mais detalhes quando eu estiver fazendo essa questão lá no GeoGebra. E eu vou fazer essas questões no GeoGebra de tal forma que quando eu passo de um exercício para o outro, basta com que eu mude a informação, que é a expressão da função e o intervalo dado, ok? Então eu vou criar variáveis para receber essas informações aqui. Então vamos lá. Eu já deixei aqui a janela de visualização do GeoGebra preparada para este meu primeiro exemplo. Notem que aqui o meu eixo X ele chega até aproximadamente 3,5, porque eu já escolhi isso, porque o intervalo que eu vou traçar o gráfico da minha função é de 0 a π, ok? Bom, então vamos lá. Como é de 0 a π, eu vou definir as variáveis. Meu intervalo ele vai de A até B, onde A é igual a 0 e B é igual a π. Agora eu vou dar informação de qual função eu vou querer traçar. Então f de x é igual, eu começo a escrever a palavra função, e aí já aparece aqui para mim uma opção e eu escolho ela: função, valor de x inicial e valor de x final. A função, coloco aqui seno de x. Valor inicial, eu não vou colocar 0, eu vou colocar A, que eu já defini que o A vale 0. Aqui eu vou colocar B, porque eu já defini que o B vale π. E aí ela já traçou o gráfico da função seno de x no intervalo de 0 até π. Eu só vou alterar aqui umas propriedades para ficar da maneira que eu gosto de trabalhar. Eu sempre mudo a cor, coloco uma cor aqui, por exemplo, azul, um pouquinho mais grossinha, e aqui eu coloco, por exemplo, um rótulo, nome e valor da função. Vamos ver como fica. Bom, eu tenho pouca liberdade de escolher onde eu vou colocar esse nome aqui. Vou deixar aqui mesmo, f de x igual a seno de x, ok? Beleza. Com isso já foi o item A. O item A era simplesmente traçar o gráfico da função. Agora eu vou dividir o meu intervalo, que nesse caso é de 0 a π, em subintervalos. Primeiro em 100, 200, depois em 1000 subintervalos de igual comprimento, e depois eu vou calcular a função no ponto médio de cada intervalo. Bom, como eu vou fazer isso? Isso daqui no fundo, se vocês perceberem, é aquela partição que a gente trabalha quando a gente faz a definição de integral, né? Então olha só, eu vou particionar esse meu intervalo de 0 a π em vários pedaços. Então eu vou começar escolhendo aqui um valor que eu vou chamar aqui de n. Ele falou que o n vai valer 100, 200 e depois 1000. Bom, eu vou fazer com n igual a 10, depois eu vou estender para esses casos, tá certo?
Porque eu gosto de fazer assim. Primeiro faz com um pouquinho, entende o problema e depois faz o exercício da forma que ele está pedindo. Então vou colocar aqui, por exemplo, 10. N igual a 10. Ok. Como eu vou dividir em 10 subintervalos, então o que vai acontecer? Meu primeiro subintervalo, ele vai começar no ponto A e vai até o ponto A mais alguma coisa, que é o meu ΔX, que tem comprimento igual. E qual que seria o valor desse ΔX? Seria o comprimento do intervalo dividido por N. Então eu vou definir aqui, ó, um H, que seria o meu ΔX, igual ao comprimento do intervalo, que é B menos A, dividido por N. Ok? Então aqui eu tenho o passo que eu vou de um ponto ao outro. Ok. Então agora a gente vai escrever todos os pontos. Mas ao invés de eu escrever 10 pontos, depois como é que eu faria 1000 pontos? Eu não posso colocar ponto a ponto. Então eu já vou pedir uma sequência de pontos. E o GeoGebra tem essa função. As coisas que você consegue fazer no GeoGebra, você pode fazer sequência dessas coisas. Então, como eu quero uma sequência de pontos, eu começo a escrever sequência. E aí já aparece para mim aqui a opção, eu escolho sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final, incremento. Qual que é a expressão? Eu quero sequência do que? De pontos. Então vou colocar aqui coisas do tipo coordenada XY. A coordenada Y vai ser 0, então eu vou colocar aqui vírgula 0. E a coordenada X? A coordenada X, ela vai começar em A, depois eu vou somar H, depois eu vou somar 2H, depois 3H, até N vezes H. Então, eu vou fazer o seguinte: A mais, vou colocar aqui, ó, K menos 1, K menos 1 vezes H. Não, eu vou colocar K vezes H. Ainda não preciso de colocar o K menos 1, porque agora, como são pontos, como eu tenho N subintervalos, eu vou ter N mais 1 pontos. Então eu posso considerar o meu primeiro sendo o K igual a 0. Então o que é variável para mim? É K. O K é a variável. O A e o H são fixos, já calculei eles lá. O K está variando. E ele começa em que valor? Ele começa em 0 para mim aqui. Porque quando o K vale 0, eu estou lá no ponto A0, que é a origem. Qual que é o valor final do K? É N. E o incremento 1. Tá aí, ó. 11 pontos. Esses 11 pontos definem para mim 10 subintervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 subintervalos. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: primeiramente eu vou clicar aqui para omitir esses pontos da minha reta. Eles estão lá, mas eu só não quero que mostre aqui no meu desenho. E agora eu vou calcular a F no ponto médio de cada intervalo. Então eu de novo vou pedir uma sequência, mas agora eu não tenho só 10 intervalinhos, então o meu K vai variar de 1 até 10 só. Beleza? Então quando eu pressiono a setinha para cima, mostra para mim o último comando. Aí eu venho e altero ele aqui. Eu também vou querer uma sequência, mas agora ela vai de 1 até N. E aqui não vai mais ser pontos,
Então vou até apagar tudo isso daqui. Vai ser a f calculada no ponto médio do subintervalo. Então como que é um ponto médio do subintervalo? Vamos pensar no primeiro retângulo aqui, ou no primeiro subintervalo, e aí ver como que fica. Ponto médio, você vai somar os extremos e dividir por 2, ok? Então o primeiro extremo ele é A mais, agora sim eu coloco K menos 1, K menos 1 porque é o extremo esquerdo do intervalo. Então K menos 1 vezes H mais o extremo direito, que é A mais K vezes H. Então aqui eu somei extremo esquerdo com extremo direito. Para obter o ponto médio do intervalo eu tenho que dividir por 2. Mas antes vamos analisar essa expressão. Olha só, eu tenho A mais A. Então eu posso colocar 2A e tirar esse A daqui. Eu tenho K menos 1 vezes H e eu tenho K vezes H. Posso colocar o H em evidência. E aí K menos 1 mais K é 2K menos 1. Então 2K menos 1 vezes H. E eu tiro toda essa parte. Agora eu não tenho que dividir tudo isso por 2. Então 2A dividido por 2 é simplesmente A. E 2K menos 1 vezes H dividido por 2 é 2K menos 1 vezes H sobre 2. Pronto. Este cara aí é o ponto médio de cada subintervalo definido pela lista 1, que é a minha partição, ok? Vamos dar Enter e ver o que acontece. Ele gerou aqui pra gente uma sequência de valores que é justamente a f calculada em cada ponto médio dos subintervalos gerados aqui pela partição da sequência 1, ok? Beleza. O que mais que ele pede para fazer aqui? Ele pede para calcular o valor médio dos valores das funções geradas no item B. Mas antes disso, eu vou aproveitar que, lembra que eu falei que esse exercício era interessante porque dava para a gente perceber a coerência na definição de área da função? Então olha só que legal que eu vou fazer aqui. Uma coisa que muitos alunos me perguntam é: ah, professor, como que eu faço para colocar aqueles retângulos que a gente coloca quando quer calcular uma aproximação da área sob a curva até o eixo X? Então a gente calcula através da soma de áreas de retângulos, né? Como que faço para eu colocar esses retângulos aí? Bom, você pode colocar um por um, ou você pode usar a mesma estratégia, colocar uma sequência de retângulos, certo? E aí é legal, porque se você coloca a sequência de retângulos, cada número que vai aparecer na sua lista é a área do retângulo. E aí, se você somar os valores dessa lista, você vai ter uma aproximação para a área da região que está abaixo da curva e acima do eixo X. Nesse caso da função ser uma função positiva, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui assim, ó, setinha para cima. Vou voltar aqui, tudo bem. Só que aqui eu vou apagar isso aqui, ó, porque eu quero uma sequência do que agora? De retângulos. Para pedir um retângulo no GeoGebra, eu peço por um polígono de 4 pontos. Então eu coloco aqui, ó, quando eu começo a escrever polígono, ele já aparece essa opção aqui, ó, e eu seleciono ela. E aqui eu vou colocando os pontos. Pensando num primeiro retângulo aqui, ele vai ter um ponto que é aqui na origem, um outro ponto que vai estar no eixo Y, que vai ter a altura F do ponto médio do primeiro intervalo, um outro ponto que vai estar aqui no A mais H 0 e no A mais H vezes o valor da F. O primeiro retângulo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar esses pontos aí. Então, o primeiro ponto
eu vou colocar aqui assim, ó, A mais, agora entra de novo aquele K menos 1, então K menos 1 vezes H, certo? Essa é a coordenada X do primeiro ponto. E qual que é a altura? É 0, porque eu estou ainda sobre o eixo X. O próximo ponto, ele vai ter a mesma coordenada X, só que ele vai ter a altura F do ponto médio do intervalo K. Então vamos lá, vai ficar o mesmo coordenada X, então vou copiar aqui a coordenada X, Ctrl C, Ctrl V, vírgula, agora eu coloco a F, que aí eu já sei qual que vai ser A mais, a parênteses, 2K menos 1 vezes H dividido por 2, que é a F do ponto médio do subintervalo, do késimo subintervalo. Ok. Agora o próximo ponto vai ter a mesma altura, então eu vou copiar aqui a F, coordenada Y, Ctrl C, Ctrl V, só que não vai estar mais na mesma coordenada X, vai estar deslocado H, então vai ser A mais K vezes H, ok? E eu vou ter ainda mais um ponto, que vai ser agora o último ponto para fechar os 4 do retângulo. Tem a mesma coordenada X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, vírgula, mas qual que é a coordenada Y? É 0, porque voltou, tá no eixo X. Então agora a gente dá um Enter, torcendo para que não tenha feito nada de errado. Prestem bastante atenção nessa expressão. Então eu fiz, ó, uma sequência de polígono. Polígono contém 4 pontos, então 1 ponto, 2, 3 e 4. E o K variando de 1 até N. Vamos dar Enter. Olha lá que bonito. Ele colocou aqui para mim, então, como o meu N vale 10, ele colocou 10 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, com outros 5, 10 retângulos. E tá vendo esse número aqui, ó? Esse primeiro número, ele é a área do primeiro retângulo. Aí teria vírgula e apareceria um outro número, que está aqui. Ele seria a área do segundo retângulo, a área do terceiro, a área do quarto, a área do quinto e assim por diante. Se eu quero saber qual é a soma da área dos retângulos, basta eu escrever soma da lista 1, que eu já vou ensinar como que faz isso, que eu vou ter a soma da área dos retângulos, certo? Que é uma aproximação para a área, que está entre o gráfico da função e o eixo X. Ok? Bom, beleza. Agora o exercício tinha pedido para fazer o que? Fazer isso não para n igual a 10, fazer isso para n igual a 20, não, a 100, 200 e 1000. Então o que eu faço? Clico aqui no n igual a 10, botão direito, propriedades, controle deslizante, e aqui eu coloco um intervalo. Então eu quero que ele vá de 1 até 1000, de 1 até 1000. Qual que é o incremento dele? Eu quero que ele dê incremento de 1. Controle deslizante, aqui eu vou colocar
apareceu nada. Sim, porque se você observar, olha só, essa bolinha aqui tá branca. Se você clicar aqui, ela aparece. E agora, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só trazer para cá, para ficar interessante da gente ver. E como que funciona esse controle deslizante? Você clica aqui, ele está no 10. Conforme você movimenta aqui, ó, sobre a reta, ele vai mudando tudo. Ele muda os valores da lista 1, da lista 2, muda os valores do H, do N. Ó. Conforme você muda o N, ele muda o valor do H. E com isso ele vai mudando todas as outras informações. E olha só que legal, ó. Interessante, né? Observa que aqui, ó, para N pequeno, a diferença entre a soma da área dos retângulos e a região abaixo da função é grande, e ela vai diminuindo essa diferença, ó. Olha só como fica legal, mostrando então a coerência na definição de área através de integral. Porque na verdade o que a gente está fazendo aqui, quando a gente está deslizando esse n e chegando até 1000, isso aqui é para simular o que? O limite da soma da área desses retângulos quando a quantidade de retângulos vai para infinito. A gente só está indo até 1000, certo? Mas qual que é a definição de integral? Para uma função positiva vai ser isso. Ok? Muito interessante isso, né? Colocar esses retângulos aqui, ó, e ficar observando, ó, que interessante. Ok? Bom, vamos prosseguir com tentando resolver os próximos enunciados. Vou colocar aqui, por exemplo, no 75 e parar aqui, ok? Porque olha só o que ele pede pra gente fazer. Não vou fazer no 100, no 200 e no 1000. Vou deixar no 75 e vou gerar tabelas aqui para alguns outros valores, depois eu explico como. Mas agora ele fala para calcular o valor médio dos valores das funções geradas no item B. O item B foi a f calculada no ponto médio de cada subintervalo, ok? A f calculada no ponto médio do subintervalo eu guardei na lista 2. Então esse aqui é o valor da f do primeiro subintervalo, depois e assim por diante. Eu poderia puxar aqui, mas eu iria estragar minha figura para mostrar a lista completa para vocês. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Clica com o botão aqui nessa setinha e aparece aqui, ó, tabelas e gráficos. Escolhe essa opção e aparece aqui uma planilha eletrônica muito parecida com a do Excel e que dá para você também colocar, quando você clica aqui, inserir funções aqui. Então, por exemplo, lembra que a lista 2 me dá a listagem do valor da f calculado em cada ponto médio dos subintervalos? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a média desses valores. Então, eu simplesmente escrevo aqui, ó, como é feito lá no Excel. Igual. Começou a escrever média, aparece aqui, ó, média, lista dos dados brutos. Clica aqui. E aqui você coloca a lista 2, porque foi a lista que você gerou. Quando você dá Enter, ele aparece aqui, ó. Que interessante. Esse valor. Esse valor aqui é a média aritmética da f aplicada no ponto médio de cada subintervalo. Ok? Agora, eu vou utilizar esse valor aqui como sendo uma aproximação do valor médio da função para continuar resolvendo o próximo item, ok? Mas antes disso, lembra que eu tinha falado da soma e do negócio da área? Então olha só, eu posso escrever assim também, ó, igual. Então eu acho que ele gosta que escreve aqui para aparecer a opção. Ó, comecei aqui soma, lista. Coloco aqui lista 3, certo? Que aí
vai somar a área de cada retângulo. Lista 3. Quando eu dou Enter, ele dá o total aqui, ó, 2.00015, porque eu escolhi 5 casas decimais de precisão, que você pode mudar aqui também em opções, arredondamento, você pode mudar. A opção que eu deixei marcada foi 5 casas decimais, por isso ele está colocando aqui com 5 casas decimais. Eu poderia ter escolhido outra opção, mas está aí. Então você vê que a soma das áreas do retângulo, ele deu aproximadamente 2. Talvez, se você calcular através de integral, você até consiga mostrar que seja realmente 2, exatamente 2, não sei, tem que calcular, eu ainda não calculei, vou deixar para vocês, mas não é difícil calcular. Qual que é a integral do seno? A integral do seno é cosseno, certo? Cosseno seria cosseno então de 0 até π, ok? Até π é menos cosseno, né? A integral do seno é menos cosseno de 0 até π, ou cosseno de π até 0, ou seja, cosseno de 0, que é 1, menos o cosseno de π, que é menos 1. 1 menos menos 1 vai dar 2, é exatamente 2. Exatamente 2 a área dessa região aqui, ok? Então você vê a coerência na definição de área através de integral. Bom, e esse valor aqui, o item D pede para a gente resolver esta equação. O item C a gente já fez, calculou a média desses valores. Agora resolver essa equação. Para que valor de x a função vai assumir aquele valor ali? Como ele pede para resolver no computador, você não precisa usar aí arco-seno, nada dessas coisas, mesmo porque para as outras funções aqui, ó, vai ser mais complicado. Você vai ter x seno de 1 sobre x, x seno ao quadrado de 1 sobre x. Então, a maneira que a gente vai resolver aqui, que seria usando o computador, vai ser a seguinte: você também poderia utilizar algum algoritmo de método numérico que determina zero de função aí, sem problema nenhum. Tem vários métodos que você pode utilizar para resolver equações. O que eu vou utilizar não é nenhum método, nenhum algoritmo. Eu vou utilizar um método geométrico aqui do próprio GeoGebra, que eu vou mostrar como que eu faço. Olha só, vamos usar aqui, guardo o número 063667. Aí eu volto aqui e coloco uma reta y igual a 0,637. Enter. Opa, deu errado porque eu coloquei vírgula. Estou acostumado com o padrão brasileiro. Aqui eu tenho que colocar ponto. Desculpa aí, pessoal. Beleza. E agora então apareceu a reta. Como que eu faço para saber que x vai assumir esse valor? Simples. Clico aqui que eu vou marcar um ponto e marco justamente a intersecção entre C e a função, certo? Então eu vou marcar aqui um ponto. Ele marcou aqui, quem que é o ponto A? Ponto A, ponto de intersecção de F com o valor inicial, tá lá, 063667, ok? Agora o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte: marco aqui reta perpendicular. Ele vai criar para mim uma reta que é perpendicular ao ponto que eu escolho e a reta que eu escolho. Então vou marcar aqui o ponto A, vou marcar essa reta. Pronto, ele criou uma reta perpendicular. E olha que reta que ele criou, essa daqui, ó. Então ele está falando para mim o que? Ele está falando para mim qual é a
coordenada x aqui. Mas só para você ter aquela visualização de que está saindo daqui, chegando aqui e tal, é para x igual a 0,69017. Então realmente existe um ponto entre 0 e π, tal que a f desse ponto, a f desse valor x, coincide com o valor médio, ok? E esse valor não precisa ser único. Nesse caso aqui, como a minha função foi decrescente, foi crescente, depois é crescente, você vai ver que aqui tem outro valor que também outro valor de x em que a f assume o mesmo valor do ponto médio. Você poderia chegar e calcular ele também da mesma forma. Marca o ponto, intersecção, depois marca ponto, reta, é 2.45142, é um outro ponto em que a f dele vai atingir o valor médio da função, ok? Muito bem. Observe que muita gente fala, qual que é o valor médio da função? Ela está valendo de 0 até 1, 0 até 1 seria meio, mas não tem nada a ver, tá certo? Porque ela assume, aqui não é um número finito de pontos, tá certo? É uma função. Então a função ela é definida, como que é definido esse valor médio? Vamos ver se a gente lembra. É definido como a integral da função dividido pelo comprimento do intervalo de integração, ok? E a gente terminou de ver que essa definição ela é coerente com a definição de média aritmética, ok? Muito bem. Agora, com isso a gente conclui os 4 itens e agora a gente pode facilmente passar para as outras questões simplesmente alterando aqui, ó. Quero alterar minha função. Então vem e faz o seguinte: não quero mais de 0 até π. Então você vem aqui, ó, clica no A, né, propriedades. Meu A não quero mais 0. Vou falar que eu quero aqui o A, eu quero π sobre 4. Ok, começou aqui em π sobre 4. Quero de π sobre 4 até π, mas a função eu não quero mais essa função aqui. A função eu quero essa daqui, ó. Vou marcar aqui, propriedades. Eu quero x seno de 1 dividido por x. X vezes, vamos ver aqui como que ficou. Fecha aqui. Opa. Aqui, ó, AF. E agora, só para que a gente possa ter uma visualização melhor aqui, então eu vou tirar essas retas aqui, ó, que já não tem mais nada a ver com o problema, ok? Essas informações aqui sim tem a ver, isso tudo que foi mudado de acordo com a função e com esses intervalos que eu defini. Eu estou resolvendo agora essa questão aqui, ó, por exemplo, ó, de π sobre 4 até π de x seno de 1 sobre x. Agora eu posso aqui só mudar a janela de visualização para eu poder ver o gráfico melhor. Então eu posso colocar, por exemplo, começando de meio e indo até 4, por exemplo. Então eu clico no botão direito aqui, janela de visualização. Aqui eu posso colocar começando, vou começar, por exemplo, de vou deixar menos 0.3 mesmo, só que aqui eu vou colocar até 3.5 como estava antes, eu acho. Aqui eu vou deixar 1 por 1, posso trabalhar assim e beleza, ó, tá mostrando aqui o gráfico para mim de como que é o gráfico dessa função. Aí eu venho aqui em álgebra
álgebra e gráficos, álgebra e gráficos não, tabelas e gráficos, ele já mudou aqui para mim também, ó. Ele já tem aqui a média da lista 2, já tem aqui a soma, e eu posso chegar aqui, ó, conforme eu mudo aqui, ele já vai mudando tudo, ó. Ó, que interessante. Tá vendo? Ah, por que não está mudando esses valores aqui? Bom, não está mudando esses valores aqui porque eu pedi aproximação em 5 casas decimais. Talvez esteja mudando lá na sexta, sétima casa, não esteja influenciando mais, ó. A partir aqui do 600, as 5 primeiras casas decimais já não mudam, entendeu? Mas aqui, ó, até aqui, por exemplo, ó, no cento e poucos ainda influenciava, ó. Aí depois já para de influenciar a quinta casa, já começa a mexer lá nas próximas casas. Se eu pedisse aqui um arredondamento melhor, com mais precisão, eu iria ver esses números mudando quando eu vou até lá pro 1000, beleza? Vou voltar aqui pro álgebra e gráficos e olha só, é muito interessante isso daqui. Olha só, com apenas um retângulo já tem uma aproximação até muito boa, né? Porque essa função aqui, nesse intervalo de sobre 4 até π, ela tem uma variação muito pequena, né? Então, com poucos retângulos já tem uma ótima aproximação aí do valor da área. Não é o que acontece no caso anterior, né? Eu precisava de mais pontos, ou nos outros casos que tem aqui nos exercícios. Mas você viu? Agora basta mudar o valor de A, o valor de B e o valor da função. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante gente aí a entender melhor esses conceitos aqui da parte de integração de função. E é isso aí. Desejo a todos bons estudos e até um próximo vídeo.